Amém? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, né? Essa semana o Senhor nos deu uma porção maravilhosa, né? Ó Senhor Jesus, né? O título é Eu sou a videira e vós os ramos, né? Essa passagem é maravilhosa, né? Que o Senhor mostra para nós que nós somos os ramos, né? E Ele é a videira verdadeira, né? Que dá fruto, né? E aí nós vamos entrar em João 15, né? Que o Senhor nos mostra isso, né? Que mostra Deus como um agricultor, né? Deus é o agricultor, né? Ele que nos dá a vida, Ele que gera a vida, né? Então Ele é o nosso agricultor, né? Bem no começo aqui já fala, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, né? Então o Senhor Jesus é essa videira verdadeira, é que nós podemos nos achegar, né, a Ele para alcançar a vida, né? E Deus é o agricultor, né? É o gerador da vida, né? Ele gera a vida através da videira, né? E nós somos os ramos. Então essa vida vem direto para nós, né? Ó Senhor Jesus. Esse capítulo 15 do Evangelho de João, né? Ele nos mostra, né, a senha, nos dá a direção de como me conectar ao Senhor, né? Como eu me conecto a Deus, né? Como eu chego a Deus, né? Porque se a gente vê aqui do capítulo 1, creio que até o 13, né? Mostra Deus se achegando ao homem, né? E aí do 14 até o final do livro de João, vai nos falando como o homem consegue se achegar a Deus, né? E aqui no 15 já mostra de maneira bem prática, né? Como eu vou me achegar ao Senhor. Como eu vou me conectar ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, o Senhor nos mostra de maneira muito prática, né? Desde o começo, né, Ele nos criou do pó da terra, né? E aí Ele nos criou do pó da terra, que é algo passageiro, que é esse corpo carnal, mas Ele colocou o eterno dentro de nós, né? Amém. Ele nos deu o Espírito. Amém. E nos deu a nossa alma, né? Amém. Que é eterno, que vem direto do Senhor, né? Então, com isso, hoje nós podemos ter essa conexão com o Senhor, né? Amém. E aqui no primeiro versículo, ele já nos mostra, né, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, né? E aí no segundo já vem falando, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, né? Então qual que é a senha? O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ser esse ramo que eu permaneço conectado à videira, né? E aí, aqui no primeiro capítulo de João, né, já nos mostra, mas e aí, na prática, como que eu vou fazer isso, né? Como eu vou me conectar a essa videira, né? Eu sei que a videira é Jesus Cristo, né? E aí no primeiro, João 1, né, já começa nos falando, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tá vendo, irmãos? Jesus Cristo é o Verbo. O que é o Verbo? A palavra, né? Então Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Então o que significa se achegar à videira? Se achegar à palavra, né? Eu me aproximar da videira eu me aproximar da palavra do Senhor, né? Eu estar mais perto dessa palavra, né? Porque o objetivo disso, o que o Senhor quer, né? No versículo 2 a gente leu ali, né? O objetivo do Senhor é que nós sejamos esses ramos que dão fruto, né? Ser frutífero, né? Então esse é o objetivo do Senhor. Produzir em nós um coração frutífero, né? Um coração produtivo, né? E aqui a gente já viu como que eu faço isso, me aproximando da palavra, que é o próprio Cristo, né? Por meio da palavra, irmãos, nós tocamos em Cristo, nós tocamos em Jesus, né? Por isso que ultimamente nós estamos falando tanto isso, né? Toda mensagem, você pode ver, irmãos, todas as mensagens que a gente tem ouvido, né? Nas lives, né? Todo domingo tem a palavra do Pedro, nas lives de quinta-feira, toda mensagem que a gente tem ouvido na imersão tem um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? A palavra. Se aproximar da palavra. Por que isso está pegando tanto, nós estamos falando tanto isso, né? Os irmãos estão falando tanto isso. Por quê?
A palavra é Cristo, irmãos. A palavra é a maneira prática de eu me achegar a Cristo. De eu conhecer mais Jesus Cristo. De eu conhecer Jesus e assim eu estar ali próximo da videira. Eu queria ler com os irmãos um ponto da imersão de hoje, né? Um ponto 2 da imersão de hoje. Olha que rico. Encaixa totalmente no que a gente está desfrutando. A imersão fala assim, ó, ao crer na palavra, recebemos a vida eterna. Amém. Irmãos, olha como já começa, né? Quando eu creio na palavra, eu já recebo a vida eterna. Amém. Por meio de quem? Jesus Cristo. Amém. Porque Ele é a palavra. Né? E aí depois continua. Portanto, precisamos lutar para que todos acompanhem a palavra de perto. Irmãos, o que é isso aqui? O que é lutar para que todos acompanhem a palavra de perto? Irmãos, é o que está falando no 2 aqui, ó. O que dá fruto. Isso aqui é o que dá fruto. O que luta para que todos acompanhem a palavra de perto é aquele que dá fruto. É o ramo frutífero. Né? E aí depois continua aqui, ó. Por quê? Aí tem um perigo. Por quê? Todos que deixam de seguir a palavra de perto, em um momento ou outro, irão se afastar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós que estamos seguindo a palavra, nós estamos participando do viver da igreja, né? Desfrutando com os irmãos, nós corremos um risco tremendo de ser esses que se afastam. Por quê? Se eu deixo de seguir a palavra de perto, eu vou me afastar, irmãos. Não tem outra. Esse é o resultado de não seguir a palavra de perto. Você vai se afastar. Talvez você está aqui todo final de semana. Mas no seu coração já não é produtivo há um tempo. Irmãos, muitas vezes essa é a minha realidade. Na semana que eu não busco a palavra, irmãos, é turbulência, não tem amor, não tem alegria, só tristeza, né? Sinto quando eu estou longe da palavra, esse é o resultado. Eu me afasto. Irmãos, eu me afasto de tudo. Irmãos, não é só afastar fisicamente. Eu me torno apático. Se nós nos afastamos da palavra, nós nos tornamos indiferentes ao que o Senhor fala, indiferentes aos nossos amigos, familiares, né? A tudo. Porque se eu não estou perto da palavra, eu não vou ter esse amor aqui, ó, que fala aqui, ó, de lutar para que todos acompanhem de perto a palavra. Irmãos, se esse sentimento não arde no nosso coração, quer dizer que eu estou distante. Se o sentimento de que querer que o irmão que está do meu lado acompanhe de perto a palavra não está ardendo no meu coração, isso significa que eu estou longe. Eu também estou longe. Porque se eu estou perto, o resultado é eu amar profundamente o meu irmão. Amém. E quando eu amo profundamente o meu irmão, eu quero o quê? Que ele desfrute da palavra. Eu quero que ele esteja perto, porque eu morro de medo dele se afastar. Irmãos, eu vejo que essa às vezes é a minha realidade. Às vezes eu estou fazendo um tanto de coisa, né? Estou servindo ali, servindo aqui, né? Casa de adolescentes, né? Serviço com os irmãos. Mas será que... Aí eu paro para pensar. Será que eu estou amando os irmãos de verdade? Será que eu estou amando mesmo? Ou será que eu estou servindo distante? Irmãos, em nós mesmos a gente faz muita coisa. Capacidade o Senhor nos deu, né? Muitas vezes a gente tem capacidade de fazer muitas coisas. Mas aí mora um grande perigo, né? Tá servindo afastado. Sabia que isso pode acontecer? Eu posso servir afastado. Mas e aí, esse serviço é aquele que o Senhor não agrada, né? Eu posso ser aquele que faz e acontece, mas no meu interior eu posso estar afastado. E aí não adianta nada, não muda nada, não ganha ninguém, não dá fruto, não dá nada. E se nós continuarmos assim, aqui que o Senhor faz, ó. Por quê? Se nós fazemos isso, queremos viver um viver da igreja, um viver familiar, no meu dia a dia, afastado do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Irmãos, eu não quero ser cortado. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vou abrir com os irmãos. Essa semana para mim, a misericórdia do Senhor está falando aqui com os irmãos. Foi muito difícil. Para mim, pessoalmente. Mas por quê? Porque eu estava distante. Eu estava me deixando me afastar. E aí o que acontece? O que acontece? Não tem como você desfrutar, não tem como.
Aí acaba a comunhão com o Senhor. Eu perco essa conexão que eu tenho com Deus. O que acontece? Eu não tenho conexão com a videira, eu estou longe do agricultor. E aí, o que acontece? O resultado é o quê? Tristeza, problemas, dificuldades. Senhor Jesus, irmãos, nós temos que fugir disso. O objetivo é ter um coração frutífero para o Senhor, né? Quando nós temos 3 partes no nosso espírito, né? Que é comunhão, intuição e a consciência, né? O nosso coração, ele também tem 3 partes. Né? Quer dizer, a nossa alma tem 3 partes, né? A nossa alma é o quê? Mente, vontade e emoção, né? O nosso coração é a mente, vontade e emoção, mais a consciência, né? Isso aí forma o nosso coração. Então, para mim ter um coração frutífero, o que tem a acontecer? Por que para nós entendermos melhor o que acontece, qual que é esse processo que acontece, né? De eu chegar à palavra, buscar mais o Senhor de perto. Como que acontece isso? Primeiro, eu tenho comunhão com o Senhor. E aí, quando eu começo a ter comunhão com o Senhor começa a usar a minha intuição. Por quê? Se eu estou numa comunhão profunda com o Senhor, a minha intuição, ela vai responder a quem? Ao Senhor diretamente. Às vezes, irmãos, a gente acha que eu tô invocando o nome do Senhor todo dia, o dia inteiro, mas eu não vejo nada sobrenatural. Irmãos, talvez uma decisão que você vai tomar ela perante a vontade do Senhor por causa disso. Porque você está invocando, porque você está conectado ao Espírito. E aí a sua intuição, ela também está conectada. Por quê? Porque você teve comunhão com o Senhor. Então, primeiro é a comunhão, tenho comunhão, aí ela vai afetar a minha intuição. E aí ela vai o quê? Já vai entrar no meu coração, na consciência. Né? O Senhor já vai dominar a minha consciência ali. E aí vai para a mente, né? Primeiro vai para a mente, aí vai tocar na minha emoção. E aí quando eu toco na minha emoção, aí me gera vontade. Vai para a minha vontade. E o que é a vontade, irmãos? Vontade é a produção. Né? O Senhor é um Deus que se importa com a produção. O Senhor quer que nós sejamos, né, produtivos para Ele. Né? Porque o que não dá fruto, o Senhor corta. Irmão, se eu estou na vida da igreja e eu não estou gerando fruto, eu não estou sendo útil, o Senhor vai cortar e vai colocar outro no lugar. Irmãos, nós temos que enxergar o serviço ao Senhor, o viver da igreja como uma misericórdia, um privilégio que o Senhor está nos dando. Não como um favor que nós estamos fazendo. Porque quem somos nós? Né? Nós somos nada. Né? O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá direção. Né? Tudo é Ele que faz. Então, quando eu me tenho que me tornar um coração produtivo, né? Por isso que quando aí chega na vontade, aí domina ali a minha alma. E aí eu tenho um coração produtivo. E aí o que é que faz? É o que gera a minha vontade de sair pregar o evangelho. É o que vai e muda em mim e toca no meu coração para mim orar pelas pessoas. Sim. O que acontece? O Senhor está dominando a minha alma, dominando a minha vontade. O que eu faço é o quê? A vontade do Senhor. Eu faço o que o Senhor quer, o que está no coração do Senhor. Isso é o quê? É um ramo que está preso na videira dando fruto, né? Então, não sei se vocês já viram quando você tira um ramo de uma árvore e joga no chão? O que acontece? Ele seca, né? Ele acaba, morre, né? Então, irmãos, nosso desejo é continuar dando fruto. Tá grudado ali na videira para dar fruto. Isso que o Senhor quer de nós hoje. Coração produtivo, né? Então, eu queria ler aqui rapidinho, Isaías 55:10, né? Ajuda, Senhor. Isaías 55. Porque aqui mostra como o nosso Deus é um Deus que se preocupa com a produção. Ele quer servos, discípulos produtivos, né? Então aqui fala aqui, ó.
Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a palavra que sai da boca do Senhor não é a palavra para a gente ouvir uma mensagem e falar, ai, que maravilhoso, voltar para casa e não fazer nada, né? Quantas vezes já não foi nossa realidade, né? Ouvir uma palavra bonita, nossa, que linda essa mensagem, tão gostoso de ouvir esse irmão falar, eu amei isso. E aí? Gerou algo? O Senhor falou aqui, ó, assim como a chuva cai e ela não volta, né? Sem ter uma ação, né? Assim como a semente cai e ela não volta sem cultivar, sem dar algum fruto, assim é a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor chega até nós, que é o próprio Jesus Cristo, qual que é o objetivo dela? Fazer que nós nos tornamos produtivos. Isso que tem que ser gerado dentro de nós. Então o Senhor, Ele quer gerar em nós um coração produtivo. A palavra que a gente escuta, que a gente busca, todo dia ali, ó, a palavra fresca, por meio da imersão, por meio do alimento diário, todo dia a gente tem a palavra do Senhor ali na mão, para a gente desfrutar. Quando eu leio a imersão, quando eu leio o alimento diário, tem que gerar uma vontade em mim de gerar algo para o Senhor. Amém. Porque eu preciso ser alguém produtivo para o Senhor. Eu não posso querer ficar só, ser aquele que contempla. Eu não posso ser aquele que só contempla, né? O Senhor, né? A gente estava até tendo comunhão, né, irmã? O Senhor, igual o alimento diário também falou, né? O Senhor, ele não é um artista que quando ele está dando uma palavra para nós, é como um quadro que fica lá para a gente ficar admirando. Contemplando, ó, que lindo que o Senhor está falando. Não, aqui está deixando claro para nós. O Senhor é um Deus que quer produção. Né? Aqui em Isaías está falando, não vai se não tiver retorno. Né? Em João está falando, o ramo que não dá fruto eu vou cortar. Né? Eu quero um ramo produtivo, que dê muitos frutos, né? Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração, né? Ser aqueles que buscam gerar frutos, gerar para o Senhor, produzir para o Senhor. Quando eu leio, busco, escuto a palavra, esse tem que ser o meu coração. Ó Senhor Jesus, eu até escrevi 4 palavras-chave, né? Aqui, que eu queria falar com os irmãos, né? Ouvir, acolher, aplicar e produzir. Né? Esse tem que ser o nosso coração. Eu escuto a palavra, ouvir, eu acolho a palavra porque eu vou escutar ela com reverência, com amor, né? Dando importância. Então eu acolho a palavra, eu vou aplicar na minha vida. Quando eu aplico ela na minha vida, eu começo a produzir para o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Né? Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Ouvir, acolher, aplicar e produzir. Todo coração duro, que por sua vez é um coração incrédulo, né? É um coração que não crê, um coração que não recebe a palavra de Deus. E por não receber, por ser esse coração que não recebe, com a frequência não tão baixa, esse coração, ele chega ao ponto de já não mais nem querer ouvir a palavra. Né? E todo coração duro, irmãos, todo coração duro, todo coração incrédulo, ele é precedido de razão e lógica. Tá? Queria só que os irmãos, quem quiser anotar para considerar, orar lá diante do Senhor, considere bem isso, né, na luz da palavra. Né? Todo coração duro, todo coração incrédulo, ele é precedido. O que leva um coração a endurecer, um coração um duro coração de incredulidade? Ele é precedido de razão e lógica. Né? Então, por isso, o coração frutífero, já nossa condição é um coração que produz. Né? O nosso coração, a nossa terra é uma terra que produz. Né? Mas produzir, irmãos, o Senhor realmente, ele é de alta produção, alta produtividade. Né? Deus não é, como o Samuel falou, o que Deus faz, irmãos, não é para... Não é que simplesmente como um artista, um pintor, né? Para ficar olhando. Aí conforme aí tem as
as artes mais modernas, que às vezes você tem que ficar até quase de cabeça para baixo para se entender e tal. Aí no final de tanta contemplação, aí tem aquela frase, né? Não, mas que bonito. Não aconteceu nada. Não produziu nada. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, que o nosso coração seja um coração frutífero. Amém. E que produza, de preferência, 100 por 1. Né? Se não der 30 por 1, tá bom, começa com 30. Amém. Aí depois sobe para 100, e para 60, e depois a 100 por 1. Né? Isso é Mateus 13. Né? Mateus 13. Bom, então vamos voltar em João capítulo 15, que é o segundo ponto, né? Que é limpos pela palavra. Nós lemos o capítulo 15, versículo 1, né, e o 2. Aí vamos ler novamente, vamos ler de 1 a 3. De 1 ao 3 novamente, por favor. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Ele corta e para fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis sendo limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, só produzir para o Senhor ainda não é suficiente, tem que produzir mais. Aí, produzir um pouco mais, o que tem que fazer? Produzir mais. Mas para esse coração, né, para esse ramo, ele produzir, ele ser um ramo frutífero, ele precisa ser limpo. E a forma que Deus usa para nos limpar, é por meio da sua palavra. Então, por isso, vamos ler Efésios capítulo 5. Amém. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Amém. Aí, por causa do tempo, vamos ler o versículo 26 e 27. Senhor Jesus. Senhor, limpa-nos, Senhor. Continua nos limpando. Senhor Jesus. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a maneira de Deus lavar, a maneira de Deus santificar. Santificar o quê? Santificar é separar, é nos colocar, irmãos, numa condição separada, mas separada para quem? Para Deus. Aí nessa condição, irmãos, nós damos frutos. Amém. Veremos que sem o Senhor, nada podemos fazer. Então o Senhor quer nos separar o quê? Para Ele. Amém. Para estarmos nele. Né? E como que o Senhor separa, como que o Senhor lava? Lá falou, o João já fala, limpos pela palavra, lavados pela palavra. Então a palavra, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem. Algumas versões falam pelo jato de água da palavra. Irmãos, não tente tirar o que te empoeira durante o dia, mesmo coisas devidas, com algumas gotinhas de água, não, irmãos. Precisa de ser um jato de água da palavra. A palavra tem que vir e remover toda a impureza, toda a sujeira, né? Por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, não há nenhuma mancha sequer, né? Sem ruga. Mas, aí então está uma dica aí para as irmãs, a água tira a ruga, hein? Mas é a água da palavra. Mas a ruga denota o quê? Quando as rugas aparecem, quer dizer o quê? Que eu estou ficando velho. Então, quando você perceber que você está ficando velho, que você começou a perder aquela vivacidade, assim, mais ou menos tipo igual nós temos visto os nossos adolescentes, nossos jovens, você começou a perder isso, irmão, irmã.
está faltando alguma coisa. Faltando um jato de água da palavra. A palavra precisa de lavar, precisa de limpar. E quando o Senhor faz essa lavagem, faz essa limpa, aí você começa a produzir. Amém. Senhor Jesus. Então tira a velhice, tira a sujeira e nos torna santos. E sem defeitos. Santo e sem defeito. Agora pode produzir. Então, irmãos, então como então que eu vou fazer com que ter acesso a essa palavra com essa pressão toda? Como, irmãos? Aí nós já temos sido encorajados, no alimento diário também está, precisamos de ler, Deuteronômio capítulo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 2 ao 5. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 2 ao 5. Ó Senhor Jesus, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que leite e mel, como disse o Senhor teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras eu vos ordeno, estarão no teu coração. Aplicarás e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Mas então, a maneira de nós sermos lavados, temos um momento como esse, muito bom, né? E ele é necessário, nós desfrutamos aqui, entramos, louvamos o Senhor, mas para nós sermos limpos e aptos, consequentemente aptos para dar fruto, esse lavar tem que ser um lavar constante. Se a palavra, nós temos que, temos que ter um acesso à palavra de tal forma que ela seja encucada. Encucada, ela precisa não é encucada não é ficar encucado ali, encucada, precisa de entrar para dentro. Mas como que eu faço isso, irmão? Aí aqui vai orientando, encucarás os teus filhos, né, a palavra, delas falarás assentado em tua casa. Está na tua casa, o que eu e você nós temos que fazer? Palavra. E andando pelo caminho, o que tem que fazer? Palavra. E ao deitar, o que tem que fazer? E ao levantar, o que tem que fazer? Então, você está dizendo que eu tenho que dormir com Deus e andar com Deus? Acordar com Deus? Andar com Deus? Caminhar com Deus? Trabalhar com Deus? Estudar com Deus? Mas como é que eu faço isso? Palavra. Por meio da palavra. Mas é por isso que o Senhor tem nos conduzido nesses últimos meses, tá? A nós imergirmos na palavra. Então, irmãos, a maneira de inculcar, para eu inculcar a palavra, eu preciso de ler de novo, ler com ênfase, ler novamente. Eu preciso às vezes chega um ponto que eu tenho que fazer um grito de guerra, pegar essa palavra e falar assim de uma maneira bem forte, mais forte, até ela encucar. Isso eu tenho que fazer quando? Eu tenho que fazer
de manhã, à noite, à tarde. Irmãos, por isso que, se com simplicidade, nós gastarmos um tempo, irmãos, lendo a Bíblia, lendo o alimento diário, fazendo a imersão na palavra, entrando nos pontos, né? Aí, mas o que eu tenho que fazer? Cada um tem a sua experiência, mas permita que a palavra seja inculcada em você, por meio da imersão na palavra, por meio de entrarmos na palavra, a palavra entrar em nós. Amém. Aí nós seremos limpos. Sim. Aí o que vai acontecer? Nós vamos dar frutos. Né? Então, irmãos, aí, por isso que o Senhor tem nos levado nesses últimos dias e meses a termos essa experiência, né? A pegarmos, aí tem que ser, você pega que aí você tem os pontos da imersão, que é o que? Está dentro da palavra profética, certo? E a palavra profética dentro do próprio capítulo 2 de 2 Pedro, lá tem um sinônimo da palavra profética. Vocês lembram qual que é? Presente. Está dentro do mesmo capítulo. Então, a verdade presente, o que Deus está nos falando agora, né? Nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Por isso que o Senhor ele nos dá a oportunidade, sim, de maneira prática. Se nós formos simples, irmãos, simples e obedientes, ouça a live de quinta-feira. Ah, mas não dá para, no horário não dá. Eu trabalho de revezamento, irmão, não dá, nem sempre dá para ouvir, no mesmo horário, mas ouça a live de sábado, ouça a mensagem de domingo. Aí na segunda, vai seguindo, leia a Bíblia, alimento diário, imersão, leia a Bíblia, alimento diário, imersão, leia a Bíblia, alimento diário, imersão. Ué, mas irmão, você está querendo me inculcar isso em mim? Irmãos, é isso, mas Deus quer isso mesmo. Aleluia. Deus quer isso, Deus quer inculcar a palavra dele em mim e você. Porque é dessa maneira que eu e você nós daremos fruto. Caso contrário, irmãos, nós vamos ficar infrutíferos, né? Apenas ouvindo, né? Boa mensagem. Aí, irmãos, chegando ao ponto, as situações extremas ao único momento que vai ler a Bíblia de repente, naquela reunião cristã que você participou na semana. Como que dá fruto, irmão? O Senhor vai cortar. Não está dando fruto porque não produz, não gera, né? Mas por quê? Mas qual que é a maneira de nós darmos mais frutos ainda? É sermos limpos. E limpos como? Pela palavra. Mas como que eu vou ser limpo pela palavra? Eu preciso de inculcar, permitir que ela seja inculcada. Então aí tem que ser, quando que tem que ser mesmo? De manhã, à tarde, à noite, ao dormir, ao despertar, no caminho, na escola, no trabalho, todo o tempo, né? Senhor Jesus. Vamos voltar então para João, capítulo 15. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por causa do tempo, vamos ler o versículo 4 e 5, primeiramente. Capítulo 15 de João, versículos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas eu e você nós precisamos de situar nessa realidade. Não tenta com... Eu, por exemplo, irmãos, eu tenho 40 anos de evangelho. 40 anos que eu crio no Senhor, 40 anos que eu leio a Bíblia, tal. Irmãos, mas sabe tudo isso sem o Senhor? Sabe o que é? De nada vale.
Então, por isso, se eu de maneira simples hoje, assim como os adolescentes, eu entrar na palavra, eu permitir que a palavra seja inculcada, irmãos, a ruga para vir é muito fácil. Para eu me envelhecer é muito fácil. Para eu deixar de frutificar é muito fácil. Agora, por isso que eu preciso da palavra, que é o próprio Senhor. E sem o Senhor, nada posso fazer. Porque toda a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus, né? Aí foi citado Coríntios, mas por causa do tempo nós não vamos ler. Vamos então ler o versículo 6 e 8 de João capítulo 15, versículo 6 a 8. Se alguém não pode permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança de pano, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Nisto glorifica o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O versículo 6 é uma grande advertência, lembrando que essa porção, o Senhor ele está falando para crente mesmo, para os cristãos. Então, se não der fruto, você vai cortar e vai jogar para o fogo. Mas aqui, versículo 6, é uma disciplina dispensacional. Não vai perder a salvação, mas vai precisar de passar por uma disciplina. Né? É um ponto que precisa de ser gasto um tempo maior para entrar. Então, irmãos, eu não quero estar nessa condição. Alguém aqui quer estar nessa condição? Alguém aqui quer ser cortado? Alguém aqui dentro da disciplina dispensacional quer passar 1000 anos rangendo o dente? Eu também não quero. Eu quero reinar com o Senhor 1000 anos. Senhor Jesus. Então eu preciso dar fruto, irmão. Eu preciso dar fruto. Aí versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Então vou ler de novo, peço que os irmãos prestem atenção. Se permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós. O Senhor falou assim, eu permanecer em vós. Os irmãos acompanharam? Vamos ler de novo. Se permanecerdes em mim, e o Senhor permanecerdes em vós. Não, eu estou lendo errado? Não, é o Senhor ou é a palavra? Primeiro assim, se permanecer em mim, o Senhor fala, se você permanecer em mim, aí parece que ele vai lá, pega uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, e a palavra lá, permanecer em vós, irmãos, é o Senhor ou é a palavra? Não, é o Senhor ou é a palavra? O Senhor é a palavra. Irmãos, por isso que a palavra é a presença invisível de Deus. Porque eu consigo tocar no Senhor, posso tocar diariamente por meio de quê? Da palavra. Porque a palavra que o Senhor nos diz, ela é espírito e é vida. Então, irmãos, como permanecer no Senhor? Por meio da palavra. Gastar tempo lendo a Bíblia, fazendo imersão, orando para as pessoas, desfrutando do alimento diário. Irmãos, dessa forma o Senhor vai permanecer em nós, por meio da palavra. Né? E aí nos é dada uma condição que quem se enquadra nessa condição, o que pedir vai ser feito. Aí agora fechou, hein? Irmãos, mas o Senhor, ele faz uma armadilha santa aqui, que depois que você cai nela, qual que é a armadilha santa aqui, irmãos? Porque uma vez que você entra para dentro da palavra, e permite que a palavra permaneça em você, sabe o que você vai pedir? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, aumenta mais as casas de adolescentes. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, aumenta mais terapistas, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aumenta mais comportores, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que você vai pedir, sabe o que você vai pedir?
é aquele que está dentro da palavra. É o que vai produzir o reino. Aí quando menos assusta, você vai estar orando. Irmãos, aí nessa hora a gente começa, o Senhor vai mostrando, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não precisa preocupar não, irmãos, busca. Aí, se eu e você, se nós permanecermos no Senhor, e a palavra do Senhor permanecer em nós, aí o que nós pedimos vai acontecer. Aí nessa hora eu e você, nós buscaremos o reino, a vontade de Deus. Irmãos, trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa tem sido a sua oração, Senhor. Senhor, a pregação do Evangelho do Reino, Senhor, para trazer o Senhor de volta, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Né? Então, como glorificar ao Pai? Né? Nós temos no momento das reuniões, né? Nós glorificamos ao Senhor. Eu particularmente, irmãos, durante as reuniões, pode estar um do lado direito e do lado esquerdo, mas eu quero glorificar o Senhor. Amém. Aí eu vou levantar minha mão, vou fechar meu olho, vou pular, vou glorificar o Senhor, né? Nesse momento. Mas a maneira mais prática de nós glorificarmos a Deus é dar fruto. É frutificar, é pregar o Evangelho, é cuidar dos irmãos, é servir na casa de adolescentes, é servir nos serviços práticos, né? É dar frutos, é produzir, né? Produzir. Senhor Jesus. Versículo 9. Porque o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Então, permanecendo no Senhor, permanecendo na palavra, nós vamos permanecer aonde? Permanecer no amor. Deus é amor. E esse amor aqui é o amor ágape, irmãos. É o amor de Deus. É o amor que faz com que eu e você, nós estejamos colados uns com os outros. À medida que eu e você, nós vamos de maneira simples, entrando na palavra, permitindo que a palavra entre em nós e permaneça em nós, você vai percebendo que os irmãos ficam mais, as pessoas ficam, você fica mais próximo das pessoas, você quer levar o Evangelho para as pessoas, você quer estar próximo dos irmãos, começa tem essa liga, né, essa cola que é o quê? Que é o amor, que é o amor de Deus. Mas por que às vezes eu fico distante? Porque se permanecer, versículo fala assim, porque o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Versículo 10, vamos ler juntos. De guardardes as minhas mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu permaneço os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Então, como que o Senhor como nosso modelo, ele fala, como que eu vou permanecer no amor? É se eu guardar o mandamento. E guardar o mandamento, guardar a palavra é o quê? É praticar, é dar fruto, é fazer a vontade de Deus. Porque é dessa forma, só antes aqui antes de começar o capítulo 15, o último versículo do capítulo 14. Vamos ler, por favor. João 14, versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, qual que era o procedimento do Senhor? Ele fazia o que o Pai ordenava. Agora, como que o Pai ordena? Não, pode começar. Deus ordenou e disse: haja luz. Aí o que aconteceu? Deus ordenou e disse: haja firmamento. O que aconteceu? Então a palavra de Deus é uma ordem. A palavra de Deus, como já foi falado, não é para... Mas que bonito, mas não está acontecendo nada. O casamento está indo embora, os filhos estão indo embora, a alegria não existe mais. Irmãos, mas a palavra tem poder. A palavra criou o universo e não pode tirar a sua depressão.
A palavra, Deus falou. Aí o que aconteceu? Houve. Senhor Jesus. Então eu e você, nós precisamos apenas ser simples, obedecer. Né? O último versículo então, irmãos, João capítulo 15, versículo 11. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tenho cumprido estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E vosso gozo seja completo. Então, Senhor, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, esse gozo completo aqui no original é preró, que é encher até a tampa. Não cabe mais. Encher até a tampa. Mas o Senhor quer nos dar essa alegria de encher até a tampa. Irmãos, o Senhor já tem nos dado essa alegria. E essa alegria, quando nós lemos alguns versículos, vamos ler pelo menos um. Né? Isaías 35, 10. Só esse, por causa do tempo. Isaías 35, 10. Essa alegria, ela tem relação direta com a volta do Senhor. Com a volta do Senhor. Senhor Jesus. Isaías 35, 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então essa alegria é a alegria da volta do Senhor. Então o Senhor, Ele quer nos dar essa alegria, que é essa alegria completa. Essa alegria até a tampa. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Aí quando você ouve essa palavra, como está o seu coração? Será que o seu semblante ele decai? Será que você começa a ficar triste? Não, mas logo agora que meu empreendimento está dando certo. Logo agora que os lucros estão vindo. Acabei de concluir minha graduação, vou iniciar minha pós, meu mestrado. Senhor Jesus. Irmãos, nós já temos visto que o Senhor não vai nos tirar do mundo, mas Ele quer nos livrar do mal. Continue bem com o seu empreendimento, que seu empreendimento ele dê muito lucro, mas esteja ciente de algo, o Senhor está voltando. Então, os que têm tido essa alegria, irmãos, os que têm tido essa alegria completa, eles estão conseguindo perceber que a volta do Senhor está bem próxima. Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar comprando, Ele vai continuar vendendo, Ele vai continuar utilizando do mundo, mas como se não fosse. Porque ele quer o reino, Ele quer a vontade de Deus, Ele quer trazer o Senhor de volta. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, irmãos? Justiça. O que é o reino de Deus? Paz. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aí fica a consideração para cada um de nós, irmãos. Se nesses últimos dias, né, até quem está nos ouvindo, que irá nos ouvir em outro momento, se nesses últimos dias você não tem tido essa alegria, vá diante do Senhor. Vá diante do Senhor. Né? Eu dei até o testemunho na quarta-feira, né? Mas eu vou fazer 40 anos de evangelho. Pela infinita misericórdia do Senhor, eu nunca tive a alegria que eu tenho tido. Assim, algo assim que, irmãos, isso, se você, porventura, irmão, irmã, você não tem tido isso, dobre o seu joelho. Vá diante do Senhor.
né? Mas tem mais alguns segredinhos aí que vão ser, que o Senhor já nos revelou. Gaste tempo na palavra. Leia a Bíblia. Faça a imersão. Leia o alimento diário. Ouça as mensagens. Ouça as mensagens. Leia a Bíblia. Leia o alimento diário. Ore para as pessoas. Pregue o Evangelho. Sirva na casa dos adolescentes. Sirva aos irmãos. Pregue o Evangelho. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí faz isso na primeira semana. Na segunda semana, leia a Bíblia. Leia o alimento diário. Faça a imersão. Ouça a live de quinta. Ouça a live de sábado. Ouça a mensagem de domingo. Faça a imersão. Leia a Bíblia. Sirva a casa de adolescentes. Pregue o Evangelho. Ore pelas pessoas. Sirva o Senhor. Sirva a igreja. O Senhor está voltando. O Senhor vai voltar. Irmãos, faça isso. Aí, se porventura não der certo, a armadilha do Senhor. Faça isso. Irmãos, garantidamente. Você já não será mais o mesmo. Você perceberá uma alegria assim na tampa da beirada. Uma alegria indizível. Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, é como o irmão Samuel para falar. Nós queremos levar todos até essa alegria. Senhor, por isso, seja simples para entrar no reino de Deus. Se eu e você nós não nos convertermos como uma criança, irmão, como uma criança, não vai ter jeito, né? Sejamos simples e alegres no Senhor. Amém. Vamos compartilhar, por favor, irmão. Amém.